Eu conheci Carmelita Fontes numa época muito interessante da minha vida. Eu estava chegando de Simão Dias com todos os sonhos e todas as inquietações da juventude. Naturalmente, deslumbrado com a cidade grande, com a capital, mas intelectualmente muito solitário. Mas então apareceu Ludovice José, que me levou a Carmelita Fontes. E a convite dela, eu fui a uma reunião da Academia Sergipana dos Jovens Escritores, entidade que ela criara e que dirigia. Fui, a convite dela, como já disse, fazer um teste. Eu já conhecia a academia, conhecia porque o valor dela, a importância dela, se estendia também para o interior do Estado através dos noticiários, principalmente radiofônicos, que era com o que a gente contava na época. Então fiz o teste. O teste consistia na produção de um poema, que deveria ser feito ali, na hora, em cima de um tema proposto pela professora Carmelita. O meu tema foi Uma Gota d'Água. Agora, imagine, para um rapaz vindo de Simão Dias, né, a princesa do sertão, falar de água, da fartura ou da escassez dela, foi fácil. Eu fui então aceito na academia e passei então a frequentá-la. A convivência com a academia me trouxe, pelo menos, 2 grandes benefícios. O primeiro benefício, imediato, foi a interação com a juventude mais criativa e produtiva da capital, porque a Academia Sergipana de Letras reunia os melhores. E o segundo grande, imensurável benefício foi poder ter acesso ao aconselhamento e à orientação de Carmelita Fontes, ter acesso aos cuidados intelectuais que ela tinha conosco, com seus acadêmicos. Todos nós que passamos pelo gabinete de Carmelita, que era ali na Rua de Arauá, uma casinha maravilhosa, muito aracajuana, na Rua de Arauá, todos nós que passamos por ali, por aquele ambiente, que garimpamos naquela biblioteca que ela mantinha, joias da literatura, todos nós que ouvimos os seus poemas, que bebemos o mel das suas crônicas belíssimas e que também que nos elevávamos com a voz maravilhosa, a voz de pétala de Carmelita ao violão, tocando suas músicas. Todos nós devemos uma homenagem a esta grande mulher, essa grande sergipana, e uma homenagem sincera e amorosa. Uma gratidão. É isso o que, na verdade, nós e todo o Sergipe, toda a literatura sergipana, e a minha geração principalmente, deve a Carmelita Fontes. Eu fui membro fundador desta academia e lembro o quanto ela marcou as nossas vidas. O trabalho da academia começou com a professora Carmelita como professora do ginásio de aplicação, o antigo GA, da Faculdade Católica de Filosofia, do qual ela foi vice-diretora, e lá, ensinando português, ela percebeu essa vivacidade normal dos adolescentes, que começam a escrever poemas, crônicas. E como ela era colunista do jornal A Cruzada, onde assinava uma coluna semanal sob o pseudônimo de Grácia Montal, ela encontrou espaço para publicar também os melhores escritos dos adolescentes que ela comandava nas suas aulas.
Foi assim que, em 1961, o jornal A Cruzada abriu espaço para uma coluna intitulada Pequenos Escritores. Mas, já em 62, a professora Carmelita criava a Academia Sergipana de Letras dos Jovens Estudantes. Uma ideia genial, porque ela aglutinava os jovens em torno do ideal, do sonho de se tornarem escritores, numa academia feita à imagem e semelhança da Academia Sergipana de Letras, no caso, né, com 40 cadeiras, só que na fundação, na sessão solene, 16 dessas cadeiras foram ocupadas. E ao contrário da Academia dos Escritores, da Academia Sergipana de Letras, os patronos das cadeiras da academia eram intelectuais vivos. Eu mesma ocupei uma cadeira cujo patrono era o meu pai, João Oliva Alves, que era jornalista. Na época, era o redator-chefe do jornal A Cruzada, que tinha aberto o espaço para a coluna Pequenos, depois Jovens Escritores. Ao lado disso, nós tínhamos a convivência com uma grande escritora que mantinha uma militância, porque é uma coluna feminina no jornal, numa cidade, num estado onde a mulher falava pouco. Então ficou no coração, nos corações e nas mentes de vários jovens escritores, né, essa presença da professora Carmelita. Uma academia que começou com o grupo do Colégio de Aplicação, mas que ao mesmo tempo ela ampliou, incorporando pessoas de outros colégios. Eu mesma vim do Patrocínio São José, mais tarde entrou o grupo do Ateneu, entrou até um grupo mais experiente, né? Já não só aquelas crianças e aqueles jovens desabrochando, mas já havia gente jovens mais avançados também, que começavam a democratizar o convívio da academia. Por exemplo, eu me lembro bem da presença de Amaral Cavalcante, Gilza Borges, como os dois fizeram uma dobradinha ali, de Adília, que sempre encantava com seus poemas, e tantos dos nossos companheiros de academia. Eu fui aluno de Carmelita no ginásio, quando eu adentrei o ginásio de aplicação, e Carmelita era professora de português. Era uma turma, realmente uma turma selecionada, uma turma muito boa, gente de peso. Eu era colega de Clara Angélica Porto, de Eduardo Sérgio Bastos, Miguel Seixas Chagas, Carlos Augusto Barreto Sattler, Soutelo, quer dizer, Selma Hora, era muita gente boa. E Marinho Neto. E a turma os professores também eram muito selecionados. Nós tínhamos Carmelita Pinto Fonte, tínhamos Rosália, Tereza Prado, Leão Magno Brasil, Aldelci Figueiredo. Era realmente um time de primeira. Mas Carmelita era o que ela já era hoje em dia, quer dizer, o que ela é hoje em dia. Carmelita era uma professora de português exigente, mas tinha moral para isso, porque ela escrevia tanto prosa como poesia maravilhosamente. Eram famosas as crônicas da Grácia Montal, nos diversos jornais aqui de Sergipe. E Carmelita já era aquela simpatia, uma pessoa extremamente meiga, dócil. Eu nunca vi Carmelita levantar a voz, educada, simples, apesar de toda aquela feição aristocrática que ela tem. Já possuía aquele sorriso enigmático de Gioconda laranjeirense. De modo que houve uma interação muito grande e, com o tempo, eu só fiz alimentar esse bem-querer que eu tenho com Carmelita. Atingido por Carmelita, é necessário que diga, baseando-me em que nada vem do nada. Por que Carmelita atingiu essa perfeição estilística? Eu vou dar um exemplo. Quando da visita de Dona Helena Ramos à Universidade Federal de Sergipe, esposa de Graciliano Ramos,
que é tido como possuidor de um estilo enxuto, ele não diz nada além do necessário. Perguntei a ela: a senhora poderia me dizer quais as explicações que eu devo escutar sobre Graciliano Ramos ter o estilo enxuto? Ela respondeu: meu filho, o Graça, quando era criança, inventou que estava doente, passou a semana deitado para não ir à escola, somente para ler Dostoiévski. Agora eu me pergunto, quais as leituras feitas por Carmelita Pinto Fontes antes de dedicar-se à produção literária? O estilo é o resultado unívoco de uma pluralidade de leituras. Mas o estilo dela é um estilo único, não é imitação de A ou de B. É um estilo criativo e que merece admiração. É por isso que, atingindo a perfeição de um estilo unívoco, original, Carmelita merece os nossos parabéns e a nossa admiração. Parabéns, Carmelita. Comecei a conhecer Carmelita lendo o seu trabalho no jornal católico A Cruzada. Seria, na época, a Grácia Montal, com escritos que me deleitavam pela beleza do trabalho literário e, sobretudo, porque ela mostrava caminhos, informações que ajudavam a comunidade a arranjar suas próprias opiniões, raciocinando sobre os escritos de Carmelita. De outro lado, fomos nos aproximando através de amigos e depois eu me tornei médico de família, médico da mãe e depois seu médico até hoje. Eu fui um grande beneficiado pela amizade de Carmelita. Ela, no Verde Outono, ela fez uma poesia a médico, eu. Linda poesia. Ele entra. E a cama é uma cela onde a vida se concentra entre a busca e a resposta que vagueia. A palavra escureceu nos lábios e no peito, sem retórica. Ele pensa. E o corpo é um vaso, escritura indecifrável de mitos e heróis abandonados. A certeza se escondeu entre as paredes e o vaso. Ele sente. E só vontade vê a onda do lençol seguindo o peito sem cansaço. Todo o resto do corpo é uma casa sem acesso. Ele vê o olho fechando o corpo fechando o quarto fechando a vida sem saída. A claridade é medida pela fresta que se mingua para o nada. Ele crê. E só a certeza vai e vê sozinha além da claridade do último caminho. A noite está no quarto. A noite está na vida em suas mãos. Ele sabe. E o corpo se acende. E o vaso se decifra. E a vida se responde em toda a carne. Única luz do quarto.